Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar no entendimento da sua palavra. Vamos orar para começar esse estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado por esse momento, na sua presença, para estudarmos a sua palavra. Que o Senhor venha me ajudar no entendimento, na transmissão da sua palavra para os teus filhos. E que seja conforme o Senhor quer que eu faça. Que nada de mim, nada venha sair da minha imaginação, mas que venha sair da tua palavra, como o Senhor quer que o teu povo entenda. Obrigado por esse privilégio. Abençoa cada um dos teus filhos que irão ouvir. Abra o entendimento de cada um. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, não é? Então, o nosso estudo de hoje é em Gênesis 1, 2 e 3. O que significa? O que significa Gênesis, capítulo 1, 2 e 3? Então, vocês sabem o que significa isto, realmente? Será que tem alguma coisa que ainda não vimos? A palavra de Deus é cheia de código, como diz a professora Kátia, né? É cheia de códigos. A palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, mais ele nos mostra coisas novas. Então, em Gênesis 1, 2 e 3, seja bem-vindo, André Lopes. Então, vou ler aqui Gênesis 1, 2 e 3. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que significa isto, né? Então, no mundo espiritual, é diferente do mundo físico, do mundo material, do mundo terreno, né? E esta passagem aqui nos fala do mundo espiritual. Então, o que quer dizer o verso 2, quando diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o visível mostra o espiritual. Aqui no verso 3 nos diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que esse texto quer nos falar no mundo espiritual? No mundo visível, a terra não é coberta de trevas devido ao pecado dos anjos caídos e a água ali. Mas no mundo espiritual, sem ser este que a gente vê, não é? Porque Deus estava mostrando o visível para mostrar o espiritual. Então, esta passagem é a mesma de Lucas 1, 35. Lucas 1, 35, que nos diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo. Aliás, vou ler do 4. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui em Gênesis 1, 2, é esta passagem de Lucas. Então, aqui é o Espírito de Deus na terra sem forma e vazia. Então, aqui é quando o homem, né, já tinha caído no pecado. Aqui é quando Jesus entrou no ventre de Maria, que estava sem forma e vazio.
Nós sabemos que a mulher representa a terra. Maria representa a terra de Israel. Representa a terra que estava no pecado. Então aqui diz o verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Por que sem forma e vazia? Porque quando a pessoa não tem Deus na vida, ela não tem forma, ela ela é vazia, pessoa vazia de Deus. Maria aqui está representando uma terra no pecado, depois que Adão pecou. Porque antes de Adão pecar, não existia trevas no mundo, né? No mundo visível. Adão não tinha pecado ainda. Aqui representa Jesus, o Espírito Santo, na vida, entrando na vida de Maria, no ventre de Maria, para gerar Jesus. E Jesus é a luz que onde entra, ele alumia. Então, o ventre de Maria é como se fosse essa terra, sem forma e vazia. Então, quando lá em Lucas, nos diz que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo iria envolver a Maria através do poder do Altíssimo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui em Gênesis 1:2, o Espírito Santo está pairando sobre as águas. O útero da mulher, quando ela fica gestante, tem uma bolsa d'água. Então, quando a semente do homem entra no ventre da mulher, então ali é numa bolsa d'água. A criança é gerada ali. Aqui em Lucas é isto que está dizendo, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu sobre Maria, o ventre de Maria. Ele entrou no ventre de Maria e começou a criar o corpo de Jesus. Quando o Espírito Santo entrou naquele ventre, aquela terra que é representada por Maria, que estava nas trevas, então ela brilhou, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, onde Jesus está, não tem trevas, só tem luz, porque ele é a luz. Então, Maria representa a terra sem luz, sem Deus, sem salvação, sem esperança, vazia, sem forma. Pessoa que não tem Deus, ele não tem forma, ele não tem caráter, ele não tem personalidade. Ele é uma pessoa vazia espiritualmente. Então é isso que está dizendo aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, o poder do Altíssimo te envolverá, ele vai te cobrir. O poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Então, vai ser gerado o corpo do Filho de Deus. Então, aqui em Gênesis 1, é como se a terra aqui fosse o ventre de Maria, recebendo o Espírito Santo, que estava pairando, que estava flutuando nas águas, como se ele estivesse parado, flutuando, gerando o corpo de Jesus no ventre de Maria, que era a terra sem Deus, terra sem luz, no pecado. Então, a Bíblia diz que aqui em Lucas, né, 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, quem gerou o corpo
de Jesus foi o Espírito Santo. Aqui em João 1 nos diz o seguinte. João 1, do 1 ao 5 nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então Jesus é esta luz que é comparada como o dia. As trevas, o pecado é comparado com as trevas, com a noite, com a escuridão. Então, quando o Espírito Santo entra no ventre de Maria, que era um ventre que, comparado com a terra sem Deus, quando o Espírito Santo entra para gerar o corpo de Jesus, a terra fica alumiada. Então a terra passa a ter luz. E aqui no versículo 3 de Gênesis, então o Espírito diz: haja luz, e houve luz. Então, quando Jesus veio à terra, então a terra passou a ter a luz de Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas nós sabemos que Maria, Eva e outras mulheres daí da Bíblia, que já citei em outros estudos aí, elas são comparadas com a terra de Israel, com a nação de Israel, com essa mulher que iria trazer o Filho de Deus. Deus mesmo diz lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então Deus aí está dizendo o que vai acontecer, que a mulher, que é comparada com a terra de Israel, com a nação de Israel, iria dar à luz a um filho, e este filho iria destruir a serpente. Então aqui em Lucas, esta profecia de Deus acontece. Então o anjo vem anunciar para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te cobrir, vai te envolver, vai te cobrir. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele vai ser o Filho de Deus. Ele vai te cobrir com o seu poder. E o Espírito vai gerar este corpo espiritual. Este corpo também que é carne. Este corpo que será perfeito, não terá pecado. Será diferente do corpo dos homens, do tempo em que ele vier. Porque no tempo que Jesus veio, todos estavam no pecado. Aqui em João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, no mundo espiritual, primeiro vem o Espírito. Então, o Espírito veio primeiro para gerar o corpo de Cristo. No mundo visível, no mundo material, Deus primeiro fez o corpo, depois colocou o Espírito. No mundo espiritual é diferente, não é? Então, Deus mandou o Espírito dele gerar o corpo do Filho dele, porque seria o unigênito, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único da espécie dele. Não tinha nenhum outro igual, parecido com Jesus, não houve. Igual a Jesus não tinha, não teve e nem terá.
Por quê? Porque Jesus foi o único da espécie. O único que teria um corpo humano, sem pecado, e o único também que era homem, mas também que era Deus. Não existia outro igual. Por isso é unigênito, único da espécie. Então isso aconteceu em Lucas 1:35, o que já foi revelado em Gênesis 2:3. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, Deus separou a luz das trevas. Então, na vida do ser humano, as trevas não podem estar juntas com a luz. Não pode estar junta com a luz. Então, a Bíblia nos relata no Novo Testamento que a pessoa que tem Jesus tem duas naturezas. A natureza carnal, que é o homem caído no pecado, e a natureza de Cristo, que é a natureza santa, perfeita, né? Que é essa natureza que Deus quer criar em todo o nosso corpo, eliminar essa natureza das trevas, que é do pecado, que é da carne caída no pecado. Então nós temos que lutar contra esta natureza carnal. Ela é as trevas, é o pecado na nossa vida, porque nós ainda somos pecadores. Mas quando a luz, que é Cristo, entra na vida da pessoa que é pecadora, que está no pecado, que ainda não conhece a luz, quando ela ouve a palavra de Deus e no espírito morto, no espírito sem Deus, ele crê na palavra e recebe, confessa com a sua boca que está arrependido, que ele acredita na palavra de Jesus, como fez aquele ladrão, né? Que estava morrendo lá com Cristo, ele estava zombando de Cristo, mas teve uma hora que ele entendeu quem era Jesus e ele se arrependeu e ele confessou, né? O ladrão do lado direito de Jesus. Então é isto que acontece com o homem pecador, quando ele é alcançado pela luz que é Jesus. Então ele confessa que quer Jesus, que está arrependido, quer mudar a sua maneira de agir, de pensar e de viver. Então este homem é alcançado pela luz que é Jesus. E o sangue de Jesus vai nos perdoar, porque o sangue de Jesus é o sacrifício que ele fez. Então, este sangue nos dá o perdão diante de Deus. Ele nos diz que diante de Deus estamos perdoados. Então, esse sangue vai nos limpar o pecado. Então, este homem que está sem forma, vazio, sem Deus, sem caráter, sem personalidade, como diz lá em Gênesis 1:2, a terra estava sem forma e vazia. É o homem, é o ser humano, longe de Deus. Quando Jesus entra na vida, então é a palavra que o Espírito diz: haja luz, e houve luz. Então a luz de Cristo passa a brilhar dentro da pessoa. Mas ainda também existe trevas, porque ainda estamos no pecado. E então vai haver a limpeza total deste pecado. É por isso que o Espírito de Deus vem morar dentro da pessoa, porque é Ele quem está criando esta nova pessoa. É uma pessoa espiritual. Então, quando diz lá em Gênesis 1:2 e 3, que a terra estava sem forma e vazia, representa o homem sem Deus. Porque o homem sem Deus, ele está em trevas, totalmente em trevas. Está vazio de Deus,
ele está vazio da presença de Deus, ele não sente a presença de Deus, ele está longe da comunhão com Deus. Mas quando esta luz entra na sua vida, então ele sente a presença de Deus, ele passa a adorar a Deus, ele passa a andar na luz que é Jesus. Então é isto que acontece. Então Gênesis 1, 2 e 3 significa o ventre de Maria, lá em Lucas 1, 35, o ventre de Maria recebendo o Filho de Deus, recebendo o Espírito de Deus para gerar o corpo de Jesus, o corpo humano, o corpo físico, mas sem pecado, mas sem o pecado que nós temos, um corpo santo, um corpo perfeito. Para quê? Para que pudesse cumprir aquilo que Deus prometeu para a serpente lá em Gênesis 3:15, que o filho dele, o filho, o descendente da mulher, daquela mulher. Então, quando o Espírito entra no ventre de Maria, Deus está cumprindo Gênesis 3:15. Jesus está sendo gerado no ventre da mulher. Ele é o descendente da mulher. Ele está sendo gerado para quê? Para morrer, para dar a sua vida, para ter o seu calcanhar ferido pela serpente, para poder morrer, derramar o seu sangue, para salvar toda a humanidade. Mas nem todos querem, né? Infelizmente, nem todos querem. Então eu vou ler bem aqui João 11, Evangelho de João, capítulo 11, os versos do 9, verso do 9, 11, do 9 ao 10, que diz assim: Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de noite, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, Jesus aqui está falando sobre o dia e a noite. O dia é Ele, é a palavra dele, é o Espírito Santo nos dando o entendimento. Quando a pessoa recebe ele na sua vida, então, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele era uma terra em trevas, ele não tinha a luz de Deus, ele era vazio, ele não tinha forma. Quem está na escuridão não vê forma de nada. Quem vive nas trevas não tem forma, é vazio de Deus, é isso que está falando. Então é por isso que Jesus está dizendo aqui, respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Então a mesma quantidade de horas que tem o dia é a mesma quantidade de horas que tem a noite. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que andar no dia. Nas horas do dia, não temos que andar à noite. Os filhos de Deus não podem andar à noite, não podem andar no pecado. A noite representa o pecado. Você tem que andar no dia, você tem que andar na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai nos alumiar o caminho. A palavra é Jesus. A palavra vai nos alumiar o caminho para não cairmos, não tropeçarmos. Como Jesus diz aqui, ele diz no versículo 9, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem é a luz deste mundo? Os irmãos sabem me dizer? Quem é a luz deste mundo? Então, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas.
Então Jesus, ele é esta luz. E quando ele nasceu do ventre de Maria, a luz brilhou nessa terra visível, nesta terra palpável, nesta terra humana, né? Então a luz brilhou, a luz estava no mundo, a luz estava com os homens, a luz veio ao mundo para salvar os homens. Então, lá em Gênesis isto já é dito, não é? Houve luz. O Espírito diz, haja luz, e houve luz. Então, haja luz aonde? Na vida do ser humano. Haja luz aonde? No planeta Terra. Haja luz aonde? No ventre de Maria. Haja luz aonde? Na pessoa que recebe Jesus. Então, quando você crê e recebe Jesus como seu Salvador, a luz que é Jesus vem alumiar a sua vida através da sua palavra, da palavra de Deus. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Mas quem não segue a Jesus, quem não obedece a Jesus, aqui o verso 10 nos diz o seguinte: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, quem anda de noite não é a noite do planeta Terra. Essa noite aí representa o pecado. Então, quem anda de noite, quem anda no pecado, ele anda tropeçando. Por quê? Porque o pecado é tropeço na vida do ser humano. Então, para você não tropeçar no pecado, você tem que andar na luz. Você tem que andar de dia. Você tem que andar em Cristo. Você tem que andar na palavra. Porque só Jesus é esta palavra verdadeira. Então, Deus, ele fez o homem do barro. Primeiro o corpo humano. Depois ele botou o espírito humano. Então, primeiro no mundo terreno, no mundo visível, primeiro vem a matéria. Primeiro vem o barro. Mas no mundo espiritual, primeiro vem o espírito. Deus primeiro colocou o seu espírito lá no ventre de Maria para gerar o corpo de Jesus. Então, é assim que acontece. O mundo espiritual, ele é diferente do mundo humano, mas o mundo visível, o mundo terreno, ele nos mostra o espiritual. Aqui em João 8, verso 12, nos diz o seguinte, João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, as trevas, a noite, representa o pecado, representa a pessoa que está no pecado, representa a pessoa longe de Deus, mas Deus não quer isto. Foi por isso que ele mandou a luz para a Terra. Ele mandou a luz para o planeta Terra. Por quê? Porque esta luz era para alumiar a vida, para alumiar o espírito, para alumiar o corpo e a alma dos seres humanos que estavam em trevas, que estavam longe de Deus, que estavam perdidos, mas que isto já foi anunciado no versículo 2 e 3 de Gênesis e também no versículo em Gênesis 3:15. Deus já disse o que ia acontecer. No Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Jesus é esta luz que dentro da pessoa faz com que a vida dela ande na luz.
E se ela está na luz, ela não vai tropeçar no pecado. Porque ela está vendo claramente o diabo preparando a armadilha para ela cair. E ela não vai cair. Por quê? Porque ela está enxergando, porque ela está na luz. Então, quando nós estamos na luz, nós enxergamos as coisas espiritual com clareza. Com clareza. Então, mas quem não está vivendo no Espírito, não está vendo estas coisas com clareza. Por isso devemos andar no Espírito, devemos andar em Jesus, devemos andar na palavra de Deus, que é a luz do mundo, a luz que alumia o mundo. Em João 3, vou ler bem aqui João 3, esse que é 20, fala sobre isso. João 3, 20, diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. Então, aqueles que querem continuar no pecado, continuar nas trevas, continuar na escuridão, continuar na noite, eles não vêm para a luz, porque eles não querem que ninguém veja os seus pecados, as suas más ações. Eles não querem mudar. Eles querem estar na escuridão, que a escuridão é sem forma, deixa a pessoa sem forma e vazia. Ele está escondido das outras pessoas, não de Deus. Ele não quer mostrar os seus erros, ele não quer mudar a sua vida. E é por isso que a Bíblia diz que o inferno, que o lago de fogo é escuridão, é pecado, a pessoa está nos seus pecados. Então devemos prestar atenção. Jesus, ele deixou o céu e veio à terra habitar entre nós. Ele veio alumiar e ele disse que também nós somos luzes. Nós devemos ser essa luz também, está alumiando essa terra. Então cada filho de Deus também é luz. Por quê? Porque nós temos a luz dentro de nós. Porque nós temos a palavra de Jesus dentro de nós. E nós devemos viver esta palavra. Nós temos o caráter, a personalidade de Jesus dentro de nós. Aqui no verso 21 diz assim, de João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Então, quem pratica as coisas certas vem para a luz, para que seja salva. Os irmãos estão entendendo? Então, vou ler bem aqui Efésios 2, 1, que nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, era assim que nós estávamos. Mas aí Jesus veio e entrou no ventre de Maria através do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a gerar aquele corpo do unigênito Filho de Deus. Aquele corpo foi sendo gerado e passou 9 meses naquela barriga. E a barriga foi criando forma. Quer saber que forma é a terra? É a forma da barriga de uma mulher grávida. É ali onde Jesus estava, sendo gerado, para poder dar vida à humanidade caída no pecado. Todos aqueles que creem em Jesus como Salvador de suas vidas e o recebe como o seu único e suficiente Salvador e Senhor, e
arrependido, confessa Ele e quer Ele como Salvador. Então, essa pessoa se torna uma nova pessoa. Então, aí o Espírito Santo, vem aqui em João 1, diz isso. João, capítulo 1, verso... Aliás, não é João 1, é João 3, João 3, 5 nos diz o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção. O que é que João está dizendo? Jesus está dizendo, quem não nascer da água e do Espírito, onde é que o Espírito está lá em Gênesis 1, 2, ele está pairando sobre as águas, ele está flutuando nas águas. Onde é que o Espírito está? No ventre de Maria, nas águas, está na água, a criança é gerada na água. Agora aqui o Espírito Santo dentro da pessoa que aceitou Jesus como Salvador. Jesus diz a mesma coisa. O que é que vai acontecer? A mesma coisa. Então diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esta água representa a palavra de Deus. O Espírito Santo usando a palavra para nos criar, fazer uma nova criação. Então, no ventre de Maria, a água e o Espírito, a água, a palavra, o Espírito, usando a palavra, criando aquele corpo do unigênito Filho de Deus. Aqui, o Espírito, Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da palavra e do Espírito, é isso que Jesus diz, não pode entrar no reino de Deus, que é o nascimento espiritual. É quando nós ouvimos a palavra de Deus. No nosso coração nós cremos em Jesus. Nosso coração é nosso espírito. É a parte mais íntima do ser humano, que morreu quando Eva desobedeceu a Deus, desobedeceu a lei de Deus, desobedeceu a palavra de Deus. Então é preciso nós usar o nosso corpo de novo, ouvir a palavra, crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que queremos Jesus, como aquele ladrão da cruz fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e que tinha um reino. Então ele se arrependeu. Então precisamos nos arrepender. A pessoa que ainda não recebeu Jesus, ela precisa crer verdadeiramente no sacrifício que Jesus fez na cruz e convidar ele para entrar no seu coração, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo e fazer morada. O Espírito vem como Deus disse, o anjo disse para Maria, o Espírito de Deus. Vou ler bem aqui de novo. Lucas 1:35. Lê bem direitinho para não estar pronunciando. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os filhos de Deus e começou uma nova criação, uma criação espiritual. Os filhos de Deus são espirituais. Esta carne para nada aproveita, como a Bíblia mesmo diz, porque esta carne não vai subir. Quem vai subir é uma carne nova, que o Espírito Santo está fazendo. Nós temos que matar os nossos desejos carnais. Esta carne está sendo transformada em uma carne santa, em uma carne que não vai mais pecar.
Isto vai acontecer em 1 Coríntios 15, os versos do 50 ao 56, quando diz assim, 1 Coríntios 15, do 50 ao 56. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esta carne e este sangue de pecado, de trevas. Quando Jesus veio e entrou na nossa vida, então ficou 12 horas representando o dia e 12 horas representando a noite. Significa que nós temos trevas ainda dentro de nós, porque nós ainda pecamos e nós lutamos contra nós mesmos para não errar. Mas erramos, ainda temos trevas. Mas no dia em que Jesus voltar, então a Bíblia diz que vai acontecer essa transformação, né? O Espírito Santo concluirá esta criação espiritual que ele está fazendo. E diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a concupiscência herdar nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, todos serão transformados. Nossa matéria de pecado será transformada em uma matéria santa, em uma carne sem pecado. Esta carne de pecado, essa carne que ainda tem trevas, ela não pode subir. E o Espírito vai concluir esta criação espiritual que ele começou a fazer quando a pessoa aceitou a Jesus, quando Jesus voltar. Então, esta carne de pecado, de corrupção, será transformada. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, o Espírito Santo vai concluir esta criação espiritual quando Jesus voltar. E os filhos dele, aqueles que creram, receberam ele de verdade. Então, os que estiverem partido para a glória serão ressuscitados, mas num corpo transformado, não num corpo de pecado. E os que estão vivos serão transformados também. E subiremos para o céu num abrir e fechar de olhos, porque Jesus ele veio a este mundo, ele veio alumiar este mundo físico, essa terra pecadora, e entrando numa mulher que também era comparada com uma terra, que o ventre dela era comparado com uma terra sem forma e vazia, porque estava em trevas, e quando o Espírito entra no ventre de Maria para gerar o Filho de Deus, então aquele ventre fica em luz, fica alumiado. Então a luz brilhou. Quando Jesus nasce, a terra física, visível, recebe a luz. É por isso que lá em João 1 nos diz, nós já lemos, vou ler mais uma vez, os irmãos já conhecem,
Aqui no versículo 5 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, Jesus nasceu, o pecado, Satanás, a escuridão não prevaleceu contra a luz. O diabo não tem poder mais do que Jesus. Mas a pessoa que não quer Jesus, ela ainda permanece nas trevas. Ela ainda está na escuridão. Ela ainda está na noite. Noite representa pecado. Noite representa o domínio do diabo na sua vida. Jesus veio para nos tirar desse domínio, desta escravidão do pecado. Mas isso vai depender de cada um. Então você, meu irmão, que já tem Jesus no seu coração, já recebeu Ele, então você não pode andar no domínio da carne, no domínio das trevas, no domínio do pecado. Precisa dominar, porque o fruto do Espírito, uma parte é domínio próprio. Por que lá tem domínio próprio? Porque nós temos que dominar a nossa carne, a nossa vontade de pecar, a nossa vontade de desobedecer a Deus, a nossa vontade de quebrar a lei de Deus. Nós temos que dominar isso e obedecer a Deus, porque nós temos dentro de nós a luz do mundo, que é Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é esta luz. E lá em Gênesis 1, 2 e 3, ele já estava lá, mostrando que ele um dia viria e iria iluminar estes corações que estavam completamente em trevas. A terra estava em trevas, o homem estava em trevas, mas ele veio criar uma nova raça, uma raça espiritual, um povo santo, um povo que não é dominado por Satanás, um povo que não é dominado pelo pecado. Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que você possa ter entendido esta mensagem, que nós estamos próximo da volta de Jesus. Estamos próximo de sofrer todo este processo de transformação de um corpo pecador, de um corpo em trevas. Não totalmente, né? Porque Jesus ele está nos limpando, o Espírito Santo está nos limpando, mas ainda temos trevas. A cada dia nós estamos procurando ser mais santos, procurando nos afastar mais do pecado, mas ainda temos trevas. Então será transformado tudo na volta de Jesus. Aí seremos perfeitos, aí seremos santos, aí não morreremos mais, aí poderemos subir ao céu, porque ninguém pode ver a Deus estando em pecado. E é só Jesus quem vai nos levar à presença do Pai. E é por isso que vai haver essa mudança, essa transformação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Seremos perfeitos para poder entrar na presença do Pai. Então que o Senhor nos abençoe. Esse dia está perto. Se prepare, se afaste, domine a sua mente. O diabo ele quer mudar a mente das pessoas. Ele quer que a pessoa deixe de obedecer a Deus para obedecer a Ele. Sempre ele quis isso. Sempre ele quis isso. Ele começou a fazer isso no céu, com os anjos. Depois foi para o Éden, com a mulher. E ele vive trabalhando dia e noite para que o homem não obedeça a Deus. Mas quem tem Jesus, a luz já está em você. A palavra de Deus é essa lâmpada que nos alumia. E ela nos mostra o que é o certo e o que é errado. Então você precisa andar na luz. E vamos orar, jejuar e matar os nossos desejos carnais. Não deixar Satanás dominar a nossa mente. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão maravilhosa. E o Senhor diz que o Senhor revela o final desde o princípio. Desde o princípio, o Senhor já revelou o final das coisas. Tudo está aí, muitas vezes nós não entendemos.
mas o Senhor já revelou o que o Senhor ia fazer pelo homem, já em Gênesis 1, 2 e 3. Que o Senhor viria para esse mundo de trevas, um mundo que não tinha forma e era vazio de Deus. E o Senhor veio, e o Senhor brilhou, e o Senhor andou no nosso meio. E o Senhor deu a sua vida para quem quer também ser luz na vida de outras pessoas que estão nas trevas. E nós estamos aqui te agradecendo. E eu também peço por aqueles que ouviram essa mensagem e que ainda não te aceitaram como Salvador, e que eles estão arrependidos dos seus pecados e querem te aceitar agora e convidam o Senhor para entrar em suas vidas. Que o Senhor os abençoe, que eles recebam esta luz dentro dele, que é a tua palavra, que é o Senhor, seu Espírito, nos dando o entendimento da palavra para mudarmos as nossas atitudes ruins. Muitas vezes somos mentirosos, egoístas, muitas vezes desejamos mal aos outros, muitas vezes nós odiamos as pessoas. Que tudo isso seja queimado, seja tirado de nós, que o Senhor nos ajude. Todo tipo de pecado, que o Senhor nos perdoe e nos ajude. Olha para essa pessoa que está te aceitando, que ele tenha realmente essa fé verdadeira. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você mande este vídeo, para outras pessoas, para que a palavra de Deus seja pregada. Você fazendo isso, você está também evangelizando. E vai lá no YouTube, se inscreva lá também, dê o seu bonzinho. E assim você está ajudando na transmissão da palavra do Senhor. Até o próximo sábado. Que o Senhor nos abençoe.